Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao Diálogos Lupa, que é uma iniciativa do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, vinculado ao Departamento de História, ao Programa de Pós-Graduação em História e ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente está transmitindo essa conversa pelo Facebook e agora também pelo YouTube, com um pequeno atraso do horário que havia sido programado por pequenas questões técnicas que já foram resolvidas. Bom, hoje, em todo o planeta, cerca de 3.200.000 pessoas estão diagnosticadas com a Covid-19. Mais de 500.000 novos casos desde a semana passada, quando fizemos nosso último diálogo. Um número que equivale ao de contaminados quando iniciamos essas atividades há menos de um mês. Cerca de 230.000 pessoas já morreram vitimadas pelo coronavírus. Mais de 5.000 foram aqui no Brasil. Alguma pessoa que seja incapaz de manifestar o menor gesto de solidariedade e empatia em relação ao outro poderia se perguntar, e daí? Pois essa pessoa, como sabemos, existe e, para nosso infortúnio, comanda o poder executivo do país onde vivemos. E comanda empunhando uma caneta Bic de cor azul, com a qual assina muitos documentos sem se preocupar em lê-los. O problema, segundo ele, é que estes documentos normalmente têm mais de 20 páginas, o que certamente deve ser torturante para quem é avesso ao exercício da leitura. Mas o problema mesmo é que, além de ler, seria preciso interpretar. Pois um dos documentos assinados por ele recentemente foi o veto integral ao projeto aprovado no Congresso, que regulamenta a profissão do historiador. Projeto que tramitava desde 2009 na Câmara e no Senado. A justificativa do veto se ampara numa suposta restrição ao livre exercício profissional e à expressão da atividade intelectual. Uma justificativa que vem de um governo que já afirmou publicamente sua intenção em limpar os livros de história e que recorre constantemente à mentira sobre o nosso passado. Ainda é possível que o Congresso reverta essa situação e derrube o veto, garantindo a validade da lei. De qualquer forma, este caso traz para o centro de nossas discussões os significados da formação em história, seus dilemas e expectativas. O que significa hoje no Brasil portar um diploma de bacharel ou licenciado em história? Por que escolher esta como uma formação acadêmica e uma área de trabalho? O que espera um graduado ou uma graduada em história e o que a sociedade pode esperar deles? Para conversar sobre estes e outros temas, convidamos a historiadora e educadora social Anita Natividade Carneiro, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2018, e o historiador e professor da Rede Municipal de Guaíba, Carlos Eduardo Barzotto, formado também pela URGS em 2017. Ambos atuam também no âmbito das mídias digitais a partir do canal Historiar-se, que está disponível no YouTube e que oferece conteúdo de qualidade sobre temas de história e humanidades em geral. Então, Anita, Cadu, bem-vindos ao Diálogos Lupa. Agradeço muito a disponibilidade de vocês, espero que vocês dois estejam bem nessa quarentena. E eu vou começar essa nossa conversa com aquela pergunta que provavelmente vocês devem ter ouvido bastante há cerca de 6 ou 7 anos, quando vocês decidiram prestar o vestibular para a História. Por que História? Né? O que vocês vão fazer na vida? E, Anita, talvez começando contigo, como é que foi essa decisão para você? Havia outras opções disponíveis? Como é que foi a resposta da sua família quando eles souberam disso? E entre seus amigos e amigas, enfim, se você pudesse começar essa nossa conversa falando um pouco da sua escolha pela formação em História. E, novamente, te agradeço por participar dos diálogos. Então, boa noite. Também agradeço o convite, né, de estar aqui participando. Eu fui bolsista do Lupa, né, durante acho que 2 anos. E é uma honra estar aqui também dividindo com o Cadu, né, meu colega de canal. Então, assim, eu decidi muito cedo que eu queria fazer história, né? Eu me lembro, assim, da 4ª, 5ª série ter sido um momento, assim, bem importante, assim, para mim e que eu realmente me apaixonei pela história, né? E, claro, não é uma história totalmente diferente do que a gente vai ver depois na faculdade, né? E acho que também vem um pouco o choque depois que a gente entra e vê que é um mundo muito maior do que a gente imagina.
E então, eu acho que desde sempre, assim, eu quis fazer o curso e acho que naquela época era mais porque eu gostava mais da matéria, eu ia bem na matéria, me interessava, gostava de ler. Antes, perguntava sempre para o professor, o que vai ter na próxima aula para eu estudar antes e ver. Então, eu tinha muito esse interesse pela matéria mesmo, né? E pelos meus professores que também foram muito bons em todo o tempo, assim, de colégio. E acho que foi bem por isso, assim. Então, acho que para os meus pais, né, eu acho que não foi uma surpresa quando eu decidi. Teve um ano que eu fiquei na dúvida se eu ia fazer geografia, mas aí eu percebi que o que eu gostava na geografia era a parte de história, né, de geopolítica, essas coisas. Então, eu decidi fazer história, né. E, bom, acho que depois é, bom, posso falar mais além, né, sobre a graduação, assim, mas acho que o motivo que me fez entrar para o curso é diferente do motivo que me fez permanecer, assim, acho que foram duas coisas bem diferentes para mim. Acho que o que mais me encantou, assim, também no primeiro contato, assim, com o curso foi a disciplina de introdução à história que eu tive com o Temístocles, né? E foi assim, tipo, explodiu a minha cabeça, né? Foi muito legal de ver, tipo, a escrita da história e tal, que para mim antes era só pegar e escrever, sabe? Tipo, não era uma coisa assim para mim tão complexa assim. E aí eu comecei a ver o fardo, né, dos historiadores e como é difícil escrever história. Então acho que é um pouco isso, foi da minha curiosidade, assim, e depois também vendo a história meio como a desnaturalização das coisas, né? Que nem tudo sempre foi do jeito que é, as coisas são construídas, né? Uhum. Bom, a gente vai ter tempo para falar da graduação, né? Então não se preocupe que temos bastante tempo em relação a isso. E bacana você mencionar o nosso colega ali do departamento, professor Temístocles César, colega da área de teoria da história e também membro do Lupa, né? E Cadu, e você, o que te levou a ingressar no curso de História? Foi uma decisão assim tão, não diria prematura, assim, mas eu achei curioso a Anitta colocar isso na quarta, quinta série, né? Algo bastante nova, né, para tomar essa decisão e algo que acompanhou ela ao longo desse período. E ela se manteve firme nessa decisão. Então, o que te levou a ingressar nesse curso de História? Naquela época, quando você fez o vestibular, quais foram suas expectativas? O que você esperava do curso e o que você esperava de você mesmo se tornando historiador? A minha vontade de cursar história, na verdade, ela é bem antiga também e começou na quinta série, assim, dá para colocar um pontinho bem ali, porque eu me lembro claramente de que é uma história bem engraçada, é por isso que eu vou contar, tá? Os professores de ciências, história e geografia se juntaram para fazer um trabalho sobre as constelações e a mitologia grega. Então, nós estudamos essas mitologias, as constelações. Eu adorava as estrelas e o sistema solar e tudo mais. E eu me encantei com aquilo e eu cheguei em casa e eu disse para o meu pai um dia que eu ia ser professor de história. Isso eu tinha, né, os meus 11 anos. E o meu pai disse que eu não podia ser professor de história, porque para ser professor de história tinha que ser mulher, porque segundo meu pai na época, professor ganha pouco. Então o homem tem que ir numa profissão que ganha mais para manter a casa. E aí, daquele dia em diante eu decidi que eu ia ser médico. Só que eu não posso e eu nunca pude ver sangue. Eu vejo sangue e eu desmaio. Então, até o ensino médio, eu ia ser um médico que não ia ver sangue. Até que chegou o segundo ano do ensino médio que eu decidi que não, realmente, vou seguir isso que eu quero de história, mas na verdade a história veio por um outro caminho. Antes tinha sido por um encantamento, assim, que história é muito legal, eu quero estudar isso e tal. E no ensino médio eu decidi que eu queria ser professor, porque veio muito da coisa de eu me assumir enquanto gay e me dar conta de que a escola é um lugar bastante agressivo para certos tipos de pessoas. E eu pensei, eu quero ser professor e eu quero ajudar esse tipo de pessoa, eu quero que as pessoas se sintam incluídas.
E eu fiquei em dúvida se eu queria fazer pedagogia, se eu queria fazer história ou se eu queria fazer letras. E aí eu acabei escolhendo pela história por uma questão de mercado, assim, porque história e ciências sociais no geral ganham mais do que pedagogia e história tem mais períodos. Então foi uma questão mercadológica no início, assim. E, bom, também acho que antes só da gente passar por essas questões mais envolvendo o curso de graduação, que acho que um pouco a ideia da nossa conversa é discutir isso mesmo, né? Até questões curriculares, o que falta no curso. Cadu, você que já atua como professor da rede básica, a Anita que também atua como educadora, quer dizer, conversar um pouco se vocês se sentem realmente preparados para enfrentar o mundo enquanto historiador e historiadora. Mas algo que me chamou a atenção, acompanhando um pouco a formação de vocês, é que vocês entraram no curso de História num período também muito conturbado da nossa vida política e social, né? Ou seja, vocês entraram no ano seguinte a 2013, se eu não me engano, os dois entraram em 2014, né? Sim. Então a gente estava atravessando aquele momento de uma efervescência política, social, cultural muito intensa, né? A política estava se fazendo muito pelas redes digitais, quer dizer, isso talvez para a geração de vocês é algo muito marcante, né? E, de uma certa maneira, a gente sabe que o processo de formação, de cursar o curso de História, ele envolve muito tempo em sala de aula, muito tempo dentro da universidade, sala de aula numa biblioteca. Então, vocês estavam ali vendo a história em sala de aula, mas muita história estava acontecendo fora da sala de aula, vocês estavam vendo pela janela aquela profusão de acontecimentos, de manifestações. Então, como é que foi assim a sensação de vocês naquele momento, acompanhando ao vivo, então, manifestações de 2013, que tiveram uma série de repercussões no ano seguinte, quando vocês entram, e, sobretudo, se elas tiveram também se vocês repensaram essa ideia de fazer o curso em função delas, ou se reafirmaram a opção de vocês pela história, aquelas manifestações, e ao longo do período da graduação de vocês, um golpe que a gente enfrentou em 2016, todo o processo que envolvendo esse golpe, a deposição da presidenta Dilma. Então, como é que vocês acham que, de certa maneira, essa formação em história permitiu que vocês vissem isso que estava acontecendo fora da sala de aula de outra maneira? Em que medida contribuiu vocês estarem cursando a história naquele momento tão importante da nossa vida política e social? Vai, Cadu. Eu começo agora, então. Eu acho que 3 momentos foram muito importantes. Eu já falei isso com vários colegas assim que entraram comigo, mas não é nada cientificamente comprovado, é divagações da minha cabeça. Que eu acho que tem 3 momentos que são bem marcantes no período em que a gente fez a graduação. E o primeiro deles começa antes, que é 2013, não só porque a política do país estava se mexendo, assim, estava, né, daquele jeito, mas eu acho que muitas pessoas que entraram com a gente no curso fizeram o vestibular para História por causa de 2013. Porque nós tivemos, naquele ano, um aumento muito grande de pessoas no vestibular para História. Eu me lembro que a média de corte da História daquele ano foi maior que a da Medicina Veterinária, então não foi uma média baixa. Muitos colegas largaram nos 2 primeiros semestres, porque queriam uma coisa com a História. Eles tinham participado dos protestos de 2013, queriam alguma coisa com a História e viram que não era aquilo. Tem uma segunda onda de pessoas que saiu, que foi com o impeachment, lá de 2016, que já foi seguido do terceiro fato, que é a reforma do ensino médio, porque daí a galera começou a pensar que não ia ter emprego. Essas 3 coisas eu acho que foram muito fortes ao longo do momento dos períodos, né, em que a gente fez história, e eu acho que influenciaram muito na configuração do corpo discente. Mas acho também que a faculdade de História deu ferramentas para a gente poder fazer leitura desses períodos. Eu me sinto, tipo, se eu pegasse o momento que eu entrei na faculdade até o final, eu com certeza faria uma leitura muito mais rasa no início, uma leitura de conjuntura, uma leitura do que estava acontecendo, dos usos políticos do passado, enfim, seria completamente diferente. Então, nesse sentido, eu acho que o curso me auxiliou muito nessa leitura política do momento. Anita.
Eu concordo assim com o Cadu, mas acho também que a própria configuração do currículo, né, como é feita, acho que também faz as pessoas evadirem. Claro, tem ali do início, né, tudo que as pessoas entram com uma expectativa e vê que talvez não era aquilo que elas esperavam, os nossos estágios serem, né, para o final do curso. Né? Então, as pessoas só pisam na sala de aula mais para o final, e aí acabam vendo que é difícil, né? Então, acho que talvez também tenha... acho que as duas coisas talvez se uniram, né? Tanto o que a gente estava passando internamente ali com as cadeiras, né? As disciplinas, quanto o que estava acontecendo fora, né? Mas eu acho que é muito engraçado, assim, até a maneira que tu colocou, Fernando, é bizarro ver isso, né? Quanto mudou, assim, a gente entrou, tava tudo acontecendo aquilo naquele ano de 2014 e a gente sai com um outro mundo, assim, parece, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, também que o Cadu comentou do mercado, né? A gente vê que 2014 eram outras perspectivas, né, para o mercado de professores, né, historiadores e tudo mais. E depois, quando a gente se formou, né, em 2017, 2018, já é um outro cenário, né? E hoje já é outro completamente diferente. Então, acho que é mais ou menos assim por isso, né? Mas acho que para mim eu estudei a vida inteira em colégio particular, né? E foi muito impactante assim entrar na universidade, não só nesse momento histórico assim, né, do país, mas também para o que o Cadu comentou, assim, a minha própria leitura de mundo e ver que o mundo é muito maior do que aquilo que eu vivia, né? Então, e não só pelo curso ser de história, mas também por estar numa universidade pública, federal, que tinha muita gente de outros lugares, né, do interior, das cidades próximas, né, de Porto Alegre. Então, essa para mim foi uma coisa, a graduação assim me mudou completamente, né? Eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje. Isso é muito curioso de ouvi-los, porque eu penso muito na minha formação também. Eu entrei no curso, era o período do FHC ainda, havia um projeto de precarização das instituições públicas, mas não havia esse ataque tão intenso às ciências humanas como a gente vê hoje, a história, né? E curioso que, quando eu me formei, já estava sendo a transição para os governos pós-FHC, então a gente foi vendo aquela expansão das universidades, uma democratização que, evidentemente, com vários limites, né, mas uma massificação também das universidades e uma série de perspectivas sendo abertas, né? E ouvi-los também, vocês entraram num momento em que ainda essas perspectivas se mostravam como um grande horizonte de expectativa, né? E atualmente essa situação se transformou bastante, né? Mas assim, vocês agora já estão formados, né? Vocês atuam como professores, educadores. Depois a gente vai falar um pouco também da experiência de vocês nas redes sociais, que eu acho também que é fascinante isso que vocês fazem. Mas tentando fazer um esforço assim retrospectivo e agora falando do curso mesmo, né? Um pouco pensando no possível público que está nos assistindo, pessoas que talvez estão fazendo um curso de graduação agora, ou que fizeram recentemente, ou que pensam em fazer, e tocando num dos termos que deu título para essa conversa, né? Quais foram os dilemas assim encontrados em termos de formação mesmo, né? Nível assim de currículo, o que faltou, o que foi bastante positivo, né? Quais foram os desafios, dificuldades encontradas neste período, né? Evidentemente que não se trata aqui de apenas levar em consideração o que é o curso da URGS, mas talvez pensar, assim, contar com a experiência de vocês, pensando de uma maneira mais ampla, né? A Anita, no seu caso, você ainda se dedicou a estudar a ditadura civil-militar brasileira, né, justamente no momento, e depois a gente vai falar um pouco dos caminhos da ditadura, tá? Dos teus projetos também virtuais,
mas você se dedicou a estudar um tema justamente no momento em que havia pessoas pedindo a volta dos militares nas ruas, defendendo a ditadura, o elogio à tortura e aos torturadores era feito e transmitido em rede nacional, não é? Enfim, o que o curso também, em termos de aspectos curriculares, em termos de funcionamento do curso, te auxiliou, assim? A gente sabe que, pelo menos na URGS, tem uma área bastante consolidada e bastante respeitada nesses estudos do Brasil mais recente, né? Você acha que isso foi positivo nesse sentido, para a tua formação? Acredito que sim, né? Eu acho que o Caminhos, assim, foi um projeto que eu comecei junto com outros colegas da faculdade, né? E a gente, na verdade, era uma disciplina de introdução à prática, ao estágio, e a gente tinha que criar, então, uma sequência didática ali, né? Pensando uma turma. E aí depois o Caminhos conseguiu crescer, né? Graças à minha orientadora maravilhosa, Caroline Bauer, que, enfim, né, também abraçou o projeto e depois com a bolsa também, né, de iniciação científica e popularização à ciência, que foram muito importantes para eu conseguir me dedicar ao Caminhos, né? Então, acho que não só a disponibilidade dos professores, e não falo só pela minha experiência, mas de colegas que foram bolsistas ou também, enfim, toda aquela parte final ali do TCC, né, de estar em contato mais com o professor e ter essa orientação. Eu acho que o curso de História, assim, os professores são muito humanos, assim, em grande parte, na grande maioria. Então, que consegue, assim, realmente ver o aluno ali, ver uma pessoa, né? Porque tem muitos cursos que eu ouço falar, assim, de amigos que fazem outros cursos, que às vezes os professores não têm aquela didática ou não têm aquele cuidado com o aluno, né? Então, eu acho que, assim, curso de História, nesse sentido, de abrir portas e de incentivar, assim, foi muito grande. Antes da Carol, né, teve a professora Carmen Gil, lá da FACED, que foi também uma das primeiras a incentivar o Caminhos da Ditadura, disse que era para inscrever no salão de ensino da URGS. Então, eu acho que, assim, todos os professores, assim, para mim, foram muito incentivadores, né? Então acho que é mais nessa linha assim que eu vou. Não sei se faltou responder alguma coisa. Não, eu ainda vou explorar um pouquinho mais, mas puxando um pouco para o Cadu, você se formou, acho que logo em seguida você prestou concurso para a rede municipal, né? E você também ingressou no mestrado em educação, né, Cadu? Então, assim, te ouvir também um pouco como é que tem sido essa relação entre a pesquisa, a pós-graduação e a pesquisa em pós-graduação e atividade de docência, né? E também voltando um pouco na pergunta que eu coloquei para a Anita, em termos assim curriculares, né? Quer dizer, a gente tem todo um debate sobre história da África, história indígena, relações étnico-raciais, relações de gênero, né? A gente sabe, enfim, estamos aqui um pouco em casa, né, falando a partir do nosso lugar, da URGS ali, passou por um processo de reforma curricular que tentou incorporar parte disso, quer dizer, como é que vocês veem isso também? Daí depois eu volto para a Anita, talvez comentar um pouco nesse sentido. Né? Bom, eu, quando estava na graduação, eu me tornei bolsista de iniciação científica também, de uma bolsa que me caiu meio que um pouco no meu colo, assim. Eu tinha vontade de trabalhar com gênero e com sexualidade e educação, mas nunca tinha achado a oportunidade. E aí uma tia minha, que era servidora da URGS, por acaso era colega de uma pessoa que também, por acaso, era mestranda da FACED, por acaso estava precisando de iniciação científica, e aí ela me indicou e eu fui para entrevista. Eu fui no último dia de entrevista, tipo assim, quase acabando, e fiquei 2 anos enquanto bolsista nessa pesquisa com a professora Dagmar Maier e com a professora Sandra Andrade. E aí ali eu pensei que eu queria
fazer o meu mestrado em educação. Até porque eu não me sinto próximo da história no sentido de fazer um mestrado ou um doutorado em história. Nunca foi o meu foco, tanto que eu não escolhi o curso pela história, e sim pela licenciatura. Então, por isso que eu enveredei para esse lado da educação. Eu fiz o concurso que eu passei durante a graduação. No último semestre, eu estava fazendo o TCC e estudando para o concurso. E aí, foi muito legal, porque eu me formei no dia 7 de março, e no dia 22 de março eu tomei posse no município. Eu não tive nenhum mês de desemprego, porque eu já tinha sido aprovado, eu estava esperando eles me chamarem. Então, eu acho que isso é um ponto muito fora da reta. A maioria das pessoas que se formam em história ficam desempregadas ou trabalham fora da área por muito tempo. Só que eu vi essa oportunidade, esse concurso, eu pensei, eu vou estudar, eu fui lá e passei. E aí, assim, entrando na escola e trabalhando quase 40 horas, que nem eu estava no início desse ano, e sendo pesquisador ao mesmo tempo, eu me dei conta de várias coisas. A primeira delas é que é muito difícil fazer pesquisa e ter uma rotina de trabalho muito exaustiva, que não tinha sido a minha experiência antes. Então, eu me dei conta do potencial do nosso curso, assim, ali da URGS. E aí não é para dizer que a gente é maravilhoso porque o Fernando está aqui ouvindo ou porque os professores estão ouvindo. Mas, assim, de ouvir relatos de colegas que são formados em história em outras universidades, colegas de rede, assim, ou amigos de colegas de rede, enfim, e sentir um grande despreparo dessas pessoas em termos teóricos. Eu não estou falando de conteúdo, de saber em qual ano foi a Conferência de Berlim. Eu estou sabendo em debate, eu estou falando em debate historiográfico, de o que é história, para que serve a história, se existe, o que é um fato, enfim, coisas que para a gente, eu imagino que a gente sai do curso de história falando nisso bem, essas pessoas com as quais eu entrei em contato, eu vi patinando muito nesses debates. E eu me dei conta do quão privilegiado eu fui de poder estudar nesse curso. E uma coisa que eu acho que é muito legal nisso é a quantidade de disciplinas de teoria. Porque quando eu estava na faculdade, eu odiava teoria, até chegar em teoria 2. Teoria 2 foi a única teoria que eu disse, que legal, teoria 2. Mas antes eu odiava. E aí eu me formo e eu me dou conta de que a coisa com qual eu mais lido o tempo inteiro é teoria. Porque quando eu estou dando uma aula sobre um assunto e um aluno pergunta uma coisa que eu não tenho a mínima noção em termos de conteúdo, ou ele faz uma provocação, eu posso dos dois lados trabalhar a teoria com esse aluno e com essa sala de aula. E isso é mágico, porque isso abre uma série de portas que o conteúdo fecha. E você, Anita, como é que você vê essa relação teoria-prática? E assim, perguntando também, sintam-se muito livres para falar aqui, o que faltou também no curso, assim, o que vocês acham que talvez tenha sido assim, uma coisa que o curso poderia ter oferecido, mas não ofereceu, enfim. Calma, né? Primeiro a gente elogia para depois falar mal. Sim, não precisa ser um negócio voltado para... Pensando assim, o que seria um curso de história ideal, assim, uma formação ideal para vocês que se formaram, passaram e estão atuando agora nisso. Eu quero criticar depois também. Então, eu acho que assim, para mim, que nem eu comentei na primeira parte, para mim, a coisa que eu mais senti falta na graduação foi a falta de se olhar para a prática, né? Se olhar para a sala de aula ou para o YouTube, para o Instagram, para esses outros espaços que a gente tem como atuar, museus, enfim, consultoria, infinitas coisas que um historiador pode trabalhar, né? Então, acho que o que eu mais senti falta foi isso, e chegar, e ter que chegar só no final do curso para poder realmente tentar aplicar tudo aquilo que eu aprendi ao longo da graduação, né? Então, por exemplo, eu peguei nos estágios, né? Turmas que era aula de história antiga. História antiga eu tinha tido lá no primeiro semestre, né? Então, acho que para mim... e aí eu tive que, enfim, né? Claro, os professores estudam todas as vezes que vão dar aula, né? Mas eu tive que
buscar todas aquelas coisas assim para tentar colocar em prática, né? E aí vem também de uma questão não só das cadeiras serem para o final, né, as disciplinas de estágio serem para o final, mas também da falta, às vezes, dos professores dentro das suas disciplinas de história ali, né, história antiga, moderna, medieval, tudo mais, conseguir aproximar da sala de aula, né, de pensar, bom, mais para o final do curso, eu percebi que muitos professores já estavam fazendo isso, né? De fazer algum trabalho mais pensando a sala de aula e tal, não ficar delegado só à faculdade de educação, né? Esse tipo de atividade. Então, para mim, é um pouco assim isso, dessa... Bom, a gente aprendeu a história, né? A gente aprendeu a evolução dos fatos, o desencadeamento de fatos, mas como eu vou passar isso? Né? Sendo que a grande maioria das pessoas que entram no curso são da licenciatura, né? Então, eu acho que teria que... E acho que até para o bacharelado, assim, né? Na época que a gente estava fazendo, agora teve todas as reformas, né? Mas falando dessa época, até o bacharelado, tipo, eu fiz a licenciatura e depois fiz o bacharelado, assim, eu só fiz umas cadeiras a mais ali, fiz o TCC, né, mais um TCC e foi, né. Então, eu acho que talvez essa falta de contato realmente com a prática, que é uma coisa que a gente tem tentado fazer muito, né, agora, principalmente por todos esses cortes e funções que estão tendo com a ciência, né, tentando mostrar todo o trabalho que a gente faz e não mostrar, não só mostrar, mas conectar com o público, né? Que é o que eu e o Cadu a gente tenta fazer ali no canal, né? O que o Lupa também tenta fazer, enfim, e todos os outros projetos, né, de divulgadores científicos que a gente tem contato através do canal e tudo mais. Então, eu acho que é mais isso, assim, conectar realmente com a prática ou, por exemplo, alguma preparação para concurso. A gente não teve nenhuma preparação para talvez ver, não sei, né? O Cadu pode falar mais sobre isso, assim, mas de ter alguma orientação sobre concurso, né? Porque grande parte das pessoas entra pensando em fazer concurso e em dar aula em escolas públicas, né? Então, talvez essa questão, assim, mais da prática, né? Porque acaba, às vezes, ficando muito voltado só para uma pesquisa, ou tipo, vou ver todas as disciplinas e depois eu vou decidir o que eu vou pesquisar para fazer um mestrado em História e seguir pesquisando aquilo, um doutorado e tal. Não que isso seja ruim, mas a gente também tem que pensar na realidade imediata do pós-graduação, né? Do terminar a faculdade, tipo, tá. Para mim foi muito, eu tive muita ansiedade assim no último ano de faculdade, porque eu fiquei, tá acabando, e aí o que eu vou fazer, né? Esse tipo de coisa, assim. Então, acho que é um pouco isso, assim. Cadu, você estava ansioso para falar aí, pode... Sim, assim, eu tenho dificuldade com a dicotomia teoria-prática. Eu não enxergo isso dessa forma, mas eu concordo com a Anita na questão do tempo em que a gente efetivamente vai para a sala de aula ou observa a sala de aula. Não que a gente precise dar aula desde o primeiro semestre, mas a gente pode observar, a gente pode entrevistar, enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas como alternativa. Porque antes de entrar nos estágios, eu quase troquei de curso 3 vezes ao longo da graduação para outra licenciatura. Porque eu sabia que eu queria dar aula, mas eu ficava vendo aquele monte de historiografia. Eu pensava, meu Deus, eu preciso de gente, eu preciso de aula, sabe? Enfim, essa é uma questão. Eu acho que uma coisa muito interessante do que a Anita falou é dos professores da história serem mais humanos do que o geral, e eu concordo. No entanto, eu acho que um grande problema que nós temos na história, e aqui eu não digo enquanto URGS, eu digo enquanto cursos de história, porque eu já ouvi esse relato de várias pessoas, é da presença do professor
absolutamente erudito e palestrante. O professor que não tem ligação com turma, não tem ligação com ninguém, ele dá aquela palestra dele de 4 horas semanais e ele vai embora, e não importa quem entendeu, quem não entendeu, que tipo de avaliação vai ser feita, não tem sequência didática, não tem o que a gente aprende na faculdade de educação, assim, sabe? Então, isso me dava muita angústia em alguns momentos. Algumas disciplinas que eu cursei, eu chegava a ficar revoltado, de ficar brabo com o professor ou com a professora, mas eu buscava, assim, tentar falar isso de forma ponderada quando tinha essa oportunidade, porque nem todos os professores dão oportunidade de crítica também, isso é importante. E outro ponto que eu acho importante de abordar é que eu, quando fui dar aula, me senti muito, muito, muito despreparado para lidar com questões de história da África e com relações étnico-raciais. E acho que até isso era uma questão do nosso currículo, que agora mudou, né? História das relações étnico-raciais na URGS agora é alternativa, né? Uma disciplina alternativa ou é obrigatória? Obrigatório. É uma disciplina obrigatória, então acho que uma coisa dessas teria ajudado muito, assim, porque eu cheguei na sala e, enfim, a gente vê na sala pessoas com os diferentes atravessamentos identitários, a gente vê preconceito para um lado e xingamento para o outro, e a gente tem que lidar com isso ao mesmo tempo em que a gente também... Eu gostaria muito de poder trabalhar a história da África de uma forma muito melhor do que eu trabalho hoje, e eu busco estudar para isso, mas com uma rotina de trabalho muito grande, mais mestrado, mais o canal que a gente administra, acaba ficando muito difícil. E se isso tivesse sido abordado na graduação, eu imagino que seria muito melhor, inclusive, porque eu poderia ouvir os meus colegas. Eu acho que isso é uma característica muito legal do curso de História, que é que a gente se baseia muito no debate. Então, por exemplo, em discussões de relações étnico-raciais, tinha colegas que eu adorava ter eles na aula, na mesma sala, porque eu queria ouvi-los. Eu queria saber o que eles acharam sobre esse texto. Ou em uma outra disciplina, um colega que tinha outra afinidade, eu queria ouvir. Então, eu acho que é muito bom essa dinâmica que a gente tem, mas também eu senti muito falta dessa questão de história da África e de relações étnico-raciais. Uhum. Só estou tentando monitorar aqui os comentários, tem vários colegas, amigos dando parabéns, pessoas de outras instituições. Teve aqui o José Iago, que mandou um parabéns para o Sr. Cadu. A Ana Karina José Silva... Iago foi meu aluno no primeiro ano que eu dei aula, coisa mais querida. A Ana Karina Silva comentou aqui que acredito que essa angústia de não saber o que fazer após a graduação funciona parecido em todos os cursos de licenciatura. Quando estava terminando o curso de letras, passei pela mesma situação. Entendi a teoria, não tinha experiência com a prática e ficava pensando em como seria dar aula, pois não sentia que o curso estava me preparando para isso. Mas eu acho que também essas angústias, esses comentários também envolvem muito é difícil, ninguém aprende a dar aula teoricamente. Você tem muito de entrar numa sala de aula e aprender pela experiência, né? Então, eu acho que concordo, acho que é compartilhado em vários campos de saber, né? Eu já estou recebendo mensagens aqui que vocês vão falar do Historiar-se ou não. Então, só antes da gente entrar no canal de vocês, uma pergunta, assim, que vocês falaram muito também do espaço da universidade, né? Um espaço que acho que, pelo menos comparando com o que foi a minha graduação, é um espaço muito mais diversificado, muito mais... traz uma série de questionamentos que estavam ali ocultos, silenciados, latentes e que de uma hora para outra, não, ao longo de um processo de expansão, de democratização, de massificação, foram emergindo, né? Como é que vocês veem também esse espaço? Na verdade, eu quero perguntar para vocês o seguinte: a universidade pública no Brasil doutrina, né? O curso de História doutrinou vocês? Como é que foi a relação de vocês com o marxismo cultural? Então, acho que é talvez aproveitar esse momento para expor para as pessoas que não sabem direito o que é uma universidade, né? Então, antes da gente entrar na experiência do Historiar-se, como é que vocês viram o espaço o espaço público da universidade pública? Eu acho que é bem o que eu comentei assim antes, né? Para mim foi um choque de realidades, assim, porque eu vim de uma vivência de escola particular no centro de Porto Alegre
E então essas outras vivências dessas pessoas que, enfim, não moravam em Porto Alegre, ou questões também, pessoas de outras etnias, né? Colegas indígenas, acho que eu só tive uma vez, assim, então não tive tanta troca, assim, né? Mas, principalmente com os colegas negros e negras do curso, assim, acho que foi um aprendizado, assim, muito grande, né? Muita coisa eu mudei, assim, ao longo do tempo, né? Então, acho que de outros professores também eu já ouvi falar assim, quando eu estava na faculdade, bom, eu era a única negra, ou eu não via ninguém junto ali comigo na sala de aula, né? Então, acho que essa pluralidade, assim, que a URGS tem hoje é muito importante, porque faz a gente também ser mais humano dentro da sala de aula, né? E começar a se atentar para essas coisas, porque talvez se eu tivesse ido para uma outra universidade, eu não teria esse olhar que eu tenho hoje, né? Então, e para mim, assim, na minha prática no ano passado, né, como educadora social, foi muito importante, porque diretamente a gente trabalha com essas questões, né? Não é bem o conteúdo de história ali, né? Mas a gente trabalha com relações étnico-raciais o tempo inteiro, relações de gênero o tempo inteiro, basicamente isso, né? Então, para mim, foi muito importante, né? Só complementando, assim, o que o Cadu falou antes, eu realmente senti falta disso, né? De alguma disciplina focada. E aí eu lembro que teve um curso, acho que é do IPAFRO, alguma coisa assim, eu não me lembro agora, da URGS, que organizou um curso só sobre relações étnico-raciais. Então, para mim, aquele curso assim, foi muito bom, e que eu consegui também enxergar mais a prática, né, daquilo. Mas, assim, doutrinada, não sei, assim, eu acho que é muito mais a gente aprende o pensamento crítico, né, o tempo inteiro, e é o que a gente tenta passar em sala de aula, né, pelo menos o que eu tento. Eu sei que o Cadu tenta, assim, a gente sempre trazer o questionamento, né, a gente pensar por si próprio, né, acho que todo mundo que entra no curso de História já é bem grandinho para decidir se concorda ou não com aquelas coisas. E, enfim, né, é a multiplicidade do pensamento. Então, acho que, sei lá, a universidade para mim é isso, é a expansão de ideias, né? A gente está sempre em contato com o diferente, como para mim foi muito isso na experiência, né? Estar em contato com os diferentes e aprender com isso. Cadu, você tem um companheiro aí nas suas costas agora, o dono da sua casa. Mas e para Basicamente, ele você? tá me dizendo assim, sai dessa live e vem me dar comida. E para você, Cadu, como é que foi o processo de doutrinação seu? Então, é muito engraçado esse negócio da doutrinação marxista, porque eu entrei no curso marxista e saí pós-estruturalista e crítico do marxismo. Então, a Meu Deus. doutrinação, no meu caso, foi no sentido inverso, sabe? Mas, assim, eu concordo com a Anitta da questão do conviver com a diversidade. Foi uma questão bem impactante para mim no primeiro ano de faculdade também, porque a gente entra em contato com pessoas de diferentes camadas sociais, diferentes etnias, enfim, diferentes tudo. E, às vezes, lidar com a diferença do coleguinha, nem que seja a diferença de opinião, é complicado. E a gente tem que aprender a fazer isso, e a gente só aprende a fazer isso no momento ali em que a gente está na sala de aula, na universidade, enfim. Uma questão que eu acho importante é que o que seria a universidade também passa pela sala de aula na prática. Assim, eu me lembro que teve uma turma do ano passado, era um 6º ano, são os mais novos, né, que eu dou aula. E foi naquela época que compartilharam aquelas fotos de gente pelada que estaria na universidade pública e não estava aqui no Brasil, umas coisas toda louca. E eu entrei na sala e uma menina veio assim, ó, direto. Sor, tu fez tua faculdade aonde? E aí eu disse, eu fiz a faculdade na URGS. E aí ela disse, então vocês ficavam pelados. E eu, então, só um pouquinho. E isso deu toda uma discussão, assim. Então,
essa coisa do marxismo cultural, ela se capilariza para a escola, para pegar os alunos de 11 anos e eles acharem que a gente está doutrinando eles também, o que é uma coisa louca, muito louca, porque o que a gente mais faz entre as aulas ou antes das aulas, além de ficar fofocando sobre os professores, né, no Antônio, que é o café, a gente também fica falando sobre teoria e o que é legal do marxismo e o que não é, o que é legal disso e o que não é daquilo, porque não dá para a gente negar que isso foi extremamente importante em uma determinada época do passado e que para algumas pessoas e para alguns grupos ainda é. Então, não tem como negar isso, é um absurdo. Uhum. Tá. E, bom, vamos passar aqui a pedidos do público, né? Acho que uma coisa que eu acho muito bacana na trajetória de vocês é esse interesse em conciliar as atividades de educação, de pesquisa, com tecnologias digitais, né? Então, além das pesquisas e projetos que vocês desenvolveram, particularmente a Anita, que fez o Caminhos da Ditadura, né? Que também se transformou num trabalho de conclusão. Vocês criaram esse canal no YouTube chamado Historiar-se, que já tem mais de 2.000 seguidores, né? Não me recordo, tem acho que mais de 50 vídeos já disponíveis, não é? Eu fiz a contagem e eu esqueci agora, mas tem, acho que está por aí, assim, tem muita produção ali. No Instagram, vocês desenvolveram esse projeto do Historiadores de Malicuia, não é? São pequenos relatos a partir de viagens e tentando conciliar isso que é constitutivo da prática historiográfica, que é a viagem, né? Olhar outros lugares com outros olhos. Então, pediria que vocês comentassem um pouco como é que foi todo o processo de pensar esse canal, quais foram também as dificuldades. Vocês provavelmente foram aprender, o nosso curso não preparou para isso, né? Vocês foram aprendendo um pouco ao longo da prática, né? Mexer com áudio, vídeo, e os vídeos de vocês têm uma produção muito legal, assim, né? Muito cuidadoso. Então, como é que foi, em primeiro lugar, como é que partiu essa ideia? O que vocês acharam? O que vocês estavam esperando, né? Captar que público é esse? Então, se vocês pudessem comentar um pouco a experiência também no universo digital. Posso começar, Anitta? Sim, eu ia dizer para te começar. Ah, tá. Porque, assim, eu sempre fui um leitor muito voraz. E aí, quando estava acabando o ensino médio, eu vivia com a angústia de que eu não podia compartilhar as minhas leituras com ninguém. E aí eu comecei no YouTube lá em 2012, no segundo ano do ensino médio, primeiro com um blog literário, que depois se tornou um canal no YouTube, que era o Fetiche Literário. Que eu, mês passado, desativei todos os vídeos, ninguém mais pode ver os vídeos do Fetiche Literário, mas que chegou a quase 8 mil inscritos, então foi um projeto grande também. E ao longo da faculdade eu comecei a fazer leituras históricas, historiográficas, e ler livros de história, e eu queria falar sobre isso. Só que o Fetiche Literário não era esse espaço. E aí eu comecei a ficar pensando, eu queria fazer um negócio de história, eu queria um negócio assim e tal. E eu pensei, mas quem é que vai topar fazer isso comigo, né? E eu pensei, certo que vai ser a Anitta. E aí um dia a gente se encontrou porque a professora Caroline Bauer nos convidou para dar uma aula juntos no mestrado profissional em História. E a gente estava montando as coisas, assim, e eu, do nada, cheguei para a Anitta e disse assim, Anitta, vamos fazer um canal no YouTube? E a Anitta disse, vamos. E aí surgiu assim. Foi uma coisa meio louca, que tipo, vamos fazer? Vamos. Tá. Daí a gente marcou um café e cada um deu as suas ideias, que eu acho que a gente não seguiu nem metade dessas ideias. Não. Até agora. Mas a gente foi se ajustando, assim, e eu acho que a gente divide bem a produção do canal, assim, cada um fica na sua área que é mais forte. Então eu edito os vídeos, porque eu já sabia editar, mas eu não sei nada de rede social. Então quem cuida das redes sociais é a Anitta. A única rede social que eu mexo é o Facebook, porque só gostei de fazer. O resto é com a Anitta. A Anitta que faz arte, a Anitta que faz post, a Anitta que faz tudo. Eu edito e posto e ponto. Eu acho que é bem engraçado, assim, porque, né, quando eu tava pensando, assim, sobre o surgimento do canal, foi uma coisa, tipo, tá, vamos fazer, vamos, e deu, sabe? E eu lembro da nossa reunião, assim, a gente pensou, mas quem vai ser o nosso público? Como é que a gente vai direcionar, né? Enfim, acho que são todas questões que até fica a dica, assim, para quem
quer começar um canal ou quem quer começar alguma coisa de divulgação científica, né, em história, assim, pensar para quem a gente está se destinando, né? E eu lembro, assim, que o Cadu, a gente queria mais se dedicar, assim, para a parte da academia, assim, digamos, para quem já era historiador ou quem era professor de história, que queria buscar outros conteúdos. E hoje a gente vê que atinge outras pessoas, né? Teve uma menina, até eu compartilhei no Instagram esses dias, que botou, eu estava pesquisando sobre os homens, sobre iluminismo e tal, e aí a minha professora só botou homens, e aí eu queria saber das mulheres iluministas e achei esse vídeo de vocês. Então, e que a gente não tem tanto, claro, a gente cuida da linguagem que a gente vai colocar nos vídeos ali para não ficar, né, tanto uma coisa tão nada a ver, assim, uma coisa muito complexa, mas também a gente é mais direcionado para o público de historiadores, né, de pessoas que são da área, né, mas acaba que às vezes pode ser utilizado em sala de aula também. E então é bem o que o Cadu falou, assim, essa divisão é bem igualitária assim das tarefas, né? Eu acabo ficando mais cuidando ali do Instagram e tal, até por essa proximidade que eu tenho por conta do Caminhos da Ditadura, né? Que depois de ser um mapa virou o Instagram. E aí a gente vai trocando ideias, assim, tipo, sei lá, acordei um dia e tive uma ideia assim muito louca. Eu vou lá e mando pro Cadu, o que tu acha disso? Será que vai dar certo? Como é que a gente pode ou criar um nome ou fazer, né? Assim, tem um projeto novo que nem foi o Historiadores de Malicuia, né? Aí, mas como é que vai ser o nome? O que a gente vai fazer? Quem a gente pode convidar? Eu acho que assim é muito compartilhado tudo o que a gente faz, né? Então, isso que acho que é uma das forças, assim, do canal, porque é muito difícil produzir os conteúdos, né? A gente tem que estudar bastante, ler, compartilhar um com o outro, tem essa parte de edição, de postagem, cuidar com tags, muitas coisas, porque eu não tinha nenhuma prática com o canal, né? Que nem o Cadu tem. Então, para mim foi bem novo nisso, né? E eu acho que é bem por esse caminho, assim, é uma coisa bem difícil, é muito mais do que as pessoas veem, que só vem o produto final ali, né? E eu sempre estou duvidando, né? Às vezes o Cadu também, não sei se eu estou falando muita bobagem nesse vídeo, vê aí, né? A gente é como é que se fala de revista acadêmica? Revisor. Revisor um do outro, assim, a gente fica ali, né, cuidando e tal, não sei se eu falei besteira, ou o que tu acha desse tema, será que vai dar certo? Também pesquisar, né, uma coisa que a gente faz bastante, eu quero fazer uma resenha de tal livro. Bom, tem que pesquisar no YouTube para ver se já não tem esse conteúdo, né? Porque não adianta nada a gente ficar produzindo conteúdo que já tem gente fazendo, né? Então, ou, enfim, né, talvez a gente vê ali o vídeo e, bom, quero abordar de uma outra maneira aquele livro ou esse tema, né? Então é bem por esse caminho assim que a gente faz. E eu acho que é muito bom dividir com o Cadu. Isso porque é muito trabalho, então é muito bom a gente ter um ou outro, e também a questão das entrevistas que a gente faz, né? Então, eu acho que sempre quem é produtor de conteúdo, assim, de divulgação científica, é muito difícil fazer tudo sozinho, né? Então é muito bom que a gente achou essa parceria e que está dando muito certo. Até agora na pandemia, a gente está fazendo tudo remotamente, né? Eu gravo, a gente não está se encontrando para gravar, né? Então os vídeos tá ou só eu aparecendo ou só o Cadu. E os nossos entrevistados a gente está pedindo para a pessoa gravar, né, e mandar para nós. Então, mais ou menos isso, sim. E como é que vocês... Eu queria complementar uma coisinha só. Eu acho muito interessante porque quem no geral controla os comentários do YouTube sou eu. E aí a gente tem dois grandes grupos de comentários. Os primeiros deles são os comentários de ódio, que eu excluo todos. Especialmente no vídeo do Fernando, são muitos comentários de ódio. E aí, quando passa do ponto da crítica e vai pro ódio, a gente decidiu que a gente vai excluir. Mas o outro lado, que é muito legal, são de ou alunos de escola, como a Anitta falou, ou de professores que dizem assim, nunca tinha pensado nisso. Ou usei esse vídeo na minha sala de aula. Então, a gente passa a produzir um conteúdo que também é de formação de professores de história. E eu acho isso muito legal, porque
é claro que todos os vídeos têm uma complexidade grande no sentido de estudo, porque a gente tem que estudar bastante. Não é nada que a gente senta e fala, né? E é legal que a gente pode botar as pessoas em contato com essa bibliografia para aprimorar a prática dos colegas também, porque a gente está nisso aí junto, né? Eu já usei vídeo do Historiar-se em aula, que claro que não era um vídeo meu, né? Mas eu usei já um vídeo nosso na sala de aula. Então, tipo, é ótimo. Eu ia perguntar justamente como é que vocês têm percebido a resposta do público e quem são esses públicos, né, que assistem. Mas acho que você já mencionou, Cadu. E falando em público, só além de mencionar aqui nossos amigos, João Camilo, Gabriel Garcia está dizendo que é a melhor live. O professor Benito Schmidt falou, eu adoro ouvir essa dupla. Eu amo. A Anitta é gênia, foi dito pela Lisiane Carneiro. É minha tia, né? Tem que puxar os pratos. Mariana Severo também comentou que ótimo trabalho no YouTube dessa dupla, indico sempre para os meus alunos do pré-vestibular popular, assuntos muito pertinentes. Então, eu acho que é muito legal ver essa resposta, né, de um trabalho que vocês estão fazendo. Claro, as redes sociais, elas é um mundo muito vasto, muito amplo, muito imprevisível também, né? Mas eu acho muito legal isso que essa resposta que vocês estão dentro, que são alunos, são curiosos, são professores que estão mobilizando esse conteúdo que vocês estão produzindo, né? E o link do canal Historiar-se já está ali nos comentários do Facebook. Quem tiver interesse, clica lá, segue a dupla. E, enfim, a gente está chegando aqui no nosso tempo, mas eu gostaria, se vocês tiverem essa disponibilidade, talvez para terminar um pouco essa conversa, com algumas dicas, recomendações, conselhos, avisos, recados que vocês dariam para quem está no curso de História, né, já há algum tempo, para quem recém ingressou, né, e os recém-ingressantes entraram no curso de História, pelo menos no nosso caso aqui na URGS, tiveram uma semana de aula e depois entraram em quarentena, né? Então, é uma situação também muito difícil e, enfim, que a gente tem que lidar. Mas também para as pessoas que estão pensando em fazer História, estão na dúvida em relação a cursar o curso de História, seja bacharelado, seja licenciatura, porque muitas vezes a gente é levado pelo gosto, mas vocês tocaram muito no ponto que eu acho que é fundamental e que é incontornável, que é mercado de trabalho, não é? Que é criar as condições de sobrevivência, né? Então, o que vocês podem oferecer de conselhos, façam mesmo o curso, não estamos no momento de fazer o curso, podem ser bem sinceros, assim. E claro, não é só falar que o curso de História é mais legal que de Engenharia, de Medicina, porque isso a gente já sabe, né? Então, vocês podem... Bom, eu acho que a minha dica, assim, para quem ingressou agora e está nesse tempo, assim, de quarentena, pandemia, né? Não tá tendo aulas aí, usar esse tempo, assim, para realmente pensar nessa questão da divulgação científica, assim, pegar talvez um assunto que goste bastante, como... Claro, a gente entra no curso sem saber nada, né? Eu era muito perdida, assim, não tinha confiança, assim, também em mim. E não achava que eu ia poder produzir alguma coisa. Mas acho que tem que acreditar também um pouco na gente, né? E estudar, talvez, aquele assunto, que nem foi ali do Caminhos, né? Estudar a ditadura e, o que eu posso fazer de diferente sobre esse assunto? É um podcast que não existe ainda, é um canal, sei lá, qualquer coisa, né? Tanta coisa que a gente pode pensar que nem existe ainda, né? Mas eu acho que é mais isso, assim, talvez pensar o que te fez entrar no curso, o conteúdo, porque todo mundo que entrou no curso já era apaixonado, talvez, por algum conteúdo de história, né? Bom, como é que eu posso trazer esse conteúdo de uma forma diferente, né? E começar essa produção, assim. Então, acho que a minha dica, assim, para quem entrou é essa. E para quem está pensando em fazer história, eu acho que, assim, tem que gostar muito, tem que amar de verdade. Porque é bem difícil, né? Assim, principalmente pensando, como a gente estava falando, do mercado de trabalho, né?
Mas, enfim, por todos esses ataques, né, pelo o veto também da regulamentação da profissão. Mas, assim, eu acho que é bem... Se tu quer entrar num curso que vai te fazer ver as coisas por outras perspectivas, esse é o curso certo, assim. E eu acho que a história, ela... Mesmo que tu depois não vai trabalhar com história, não vai ser professor, não vai ser historiador, é um curso que dá a base para muita coisa, né? Então, e que vai te dar um pensamento crítico sobre tudo, né? Eu acho que te dá, não sobre tudo, mas no sentido assim, te dá as ferramentas para ter um pensamento crítico, né? Então, eu acho que é isso. Cadu? Bom, eu tenho dois conjuntos de conselhos diferentes. O primeiro é para a universidade e o segundo é para as mídias. Eu acho um pouco complicado ficar nesse lugar de dar conselhos, assim, eu não sei se eu me sinto bem capacitado para isso, mas de experiência própria, o que eu posso dizer do curso é: a primeira coisa é que tá tudo bem e vai ficar tudo bem, porque a universidade é um lugar bastante sufocante, bastante tóxico. A gente vê vários colegas que adoeceram. Eu tive problemas de saúde mental ao longo da graduação, e bem sérios, assim. E vai ficar tudo bem. A gente não precisa dar conta de tudo agora. E tá tudo bem se precisar deixar para depois. O meu grande mantra da vida agora é vai ficar tudo bem, tá? Por isso que eu tô repetindo isso. E aí, outra coisa para faculdade é que às vezes a gente entra, especialmente quando a gente gosta muito de um assunto. Eu adoro a Segunda Guerra Mundial, eu adoro a Idade Média. E aí a gente só quer saber disso até o final do curso. E o meu conselho seria abrir a mente para as outras coisas. Claro, nas cadeiras eletivas, quando tiver uma cadeira daquilo que tu quer estudar, claro, vai fazer. Mas não deixa de fazer cadeiras de coisas que tu não tem nem ideia também. Porque, por exemplo, eu passei mais de metade da faculdade detestando teoria e descobri a teoria da história só no último ano, que é uma coisa que hoje eu gosto muito, porque eu não me permitia gostar disso. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Para a comunicação e para as mídias, eu acho que a gente, enquanto cientistas sociais no geral, tá? Não digo só enquanto historiadores, eu acho que a gente tem uma leve inclinação a achar que o conteúdo vale mais do que a forma. No sentido de que eu posso fazer o vídeo como eu quiser que as pessoas têm que ouvir por causa do conteúdo. Ou eu posso fazer o Instagram como eu quiser que as pessoas... Não é isso, gente. As mídias digitais, elas têm linguagens próprias. E a gente precisa se dar conta de que a gente tem que entrar nessa linguagem. Não é a gente transformar o YouTube em nosso. É a gente usar o YouTube como ferramenta, o que implica a gente fazer algumas concessões para o YouTube. A gente não precisa fazer tudo para a linguagem do YouTube, mas algumas coisas precisam ser feitas. Então, esse é o meu maior conselho, assim, porque eu tenho visto muitos projetos de história pública surgindo, ou de divulgação de conhecimento histórico, e às vezes eu não vejo que tenha uma preocupação tão grande com o recebimento dessa mensagem, só com o que vai ser feito no conteúdo ali, entende? Então, esses são os meus conselhos. Muito bom, muito obrigado. Acho que você tocou num ponto que eu também concordo. Acho que é fundamental a história, o conhecimento histórico também é uma lição de curiosidade, né? É sempre nos colocar numa situação de ter curiosidade em relação ao mundo à nossa volta, em relação às pessoas que nos circundam, em relação às diferenças com as quais a gente lida cotidianamente, né? E acho que se perder esse anseio pela curiosidade é perder um pouco, uma parte considerável do que é o conhecimento histórico, né? Então, eu gostaria de agradecer muito, Anita, Cadu, pela disponibilidade de vocês. Acho que foi uma conversa muito bacana. Não é muito comum, né, a gente poder ter esses espaços em que pessoas que recém se formaram podem falar, podem trocar essas experiências. Eu espero que esse vídeo, que essa live tenha cumprido algum papel nesse sentido. Então, agradeço muito vocês. Queria dizer que na semana que vem nós continuaremos com os diálogos Lupa, e a gente vai ter uma conversa, então, vai ser uma parceria entre o Lupa e o Euron, que é o Observatório Europeu de Memórias, com a participação de um professor da Universidade de Barcelona chamado Gustavo Nerin,
e com o nosso colega aqui da URGS e do LUPA, o Arthur Ávila. Então, o tema vai ser colonialismo e memórias descolonizadas. Na próxima quinta-feira estaremos aqui também de volta. Queria agradecer ao público que nos acompanhou, dizer também, repetir, assim, lavem bem as mãos, passem álcool gel, usem máscaras, fiquem em casa quem puder e defendam a profissão da história, porque eu acho que ela vale essa defesa no atual contexto em que nós estamos vivendo. Então, de novo, Anita, Cadu, muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço.